Quem diria que um ogro verde nojento que toma banho de lama e faz uma vela com a cera do próprio ouvido se tornaria um dos personagens mais queridos dos filmes animados e que possuiria uma franquia de extremo sucesso contendo 4 filmes e um spin-off? Pois é, o monstrão verde chamado Shrek conquistou o coração do público com seus filmes recheados de humor inteligente, que tinham a capacidade de agradar tanto adultos quanto crianças, com seus personagens cheios de carisma e muito bem construídos. E hoje estaremos listando os filmes dessa franquia, do melhor ao pior. Lembrando que a lista será embasada somente na minha opinião, então se você não concordar comigo, deixe a sua nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos começar essas reviews. Sim, meus amigos, Shrek faz parte das franquias cuja sequência superou o original, e superou de uma maneira sensacional. E isso lembrando que o primeiro Shrek já é um filme fenomenal, então já dá para se ter uma ideia da qualidade de Shrek 2. De maneira literal, essa sequência pode ser chamada de sequência perfeita. Isso porque ela faz exatamente o que toda sequência deve fazer: pegar tudo o que é de bom do primeiro filme, melhorar algumas e ainda trazer coisas novas que complementam a qualidade do original. O filme é uma sequência direta do anterior, começando com a lua de mel do casal principal. Mas logo no retorno para casa, a alegria e paz do casal chegou ao fim com o convite dos sogros de Shrek, que são o rei e rainha do reino de tão distante, para que o casal visite o castelo e receba a bênção pelo casório. Apesar de relutante, Shrek aceita ir, e lá seus piores medos se concretizam. Os pais de Fiona não gostam nada da filha ter permanecido como uma ogra, e mais ter se casado com um ogro do pântano. Só que os problemas vão além disso, pois o pai de Fiona contratou um assassino pago para dar fim à vida de Shrek. E pior, ele não fez isso por odiar Shrek, mas sim por estar sendo chantageado pela fada madrinha, que quer que seu filho, príncipe encantado, case com Fiona e no futuro se torne rei. Se ele não pôr fim ao casamento de Fiona, a fada madrinha desfará o feitiço que ela realizou quando o rei era jovem e ele julga ser extremamente necessário para sua vida. O filme mantém a excelente comédia do primeiro, assim como o carisma dos personagens originais, as excelentes referências aos contos de fadas e a fenomenal trilha sonora que nesse também foi perfeitamente escolhida. Mas o que esse se sobressai em comparação ao primeiro é no seu roteiro. Diferente do primeiro, que tinha uma história mais simples, Shrek 2 tem uma trama completa que envolve tramas secretas, chantagem, vingança, tentativa de assassinato, e isso juntando com o amadurecimento de Shrek, que passa por mais uma lição durante a trama. O fato de que o Shrek se torna humano durante o filme poderia ter sido um tiro no pé, mas os roteiristas fizeram o trabalho de maneira perfeita e tudo no roteiro se encaixa perfeitamente, desde a história e a lição que a trama tenta nos passar de aceitar nossas diferenças. A fada madrinha é uma vilã um pouco menos perversa que o vilão do primeiro filme, mas ela é tão carismática e diabólica quanto o vilão do primeiro filme. E todos os novos personagens foram incluídos com perfeição e expandiram a qualidade do filme, como é o caso do Gato de Botas, que nos conquista desde o seu primeiro momento na tela, e parece que ele já está ali desde o primeiro filme, de tão carismático e interessante que o personagem é. Shrek 2 é uma das sequências que deve ser usada como exemplo pelos diretores e roteiristas do cinema, pois aqui vemos respeito com o público e a preocupação de fazer um trabalho bem feito e evoluir o que já foi feito, não apenas tentar lucrar com o personagem, mas sim fazer um filme que agrade o público que é fã daquele personagem. E por tudo isso, Shrek 2 está em primeiro lugar nesta lista. Baseado livremente no livro homônimo, Shrek conta a história de um ogro assustador que tem uma pacata vida em um pântano, e tirando alguns aldeões que querem matá-lo, ele não tem do que reclamar de sua vida. Mas tudo isso muda quando ele conhece um burro tagarela e vários personagens de contos de fadas são jogados em seu pântano, tirando a sua paz. Revoltado, Shrek vai até o responsável por isso, o diabólico Lord Farquaad, que está em busca de se casar com uma princesa para se tornar rei. Quando Shrek chega em seu palácio, Farquaad tenta matá-lo, mas quando ele vê que Shrek derrotou todos os seus soldados, Farquaad decide usá-lo para resgatar uma princesa que está sendo aprisionada por um dragão feroz. E em troca, ele tiraria os personagens de contos de fada do pântano de Shrek. Após uma longa cena de perseguição, Shrek e Burro conseguem resgatar a princesa do terrível dragão. E dessa maneira, seguimos a história desses 3 personagens, enquanto segredos nos são revelados e Shrek se mostra cada vez mais amável e menos assustador.
Esse filme foi um sucesso de crítica e público em seu lançamento em 2001, e isso não é para menos, pois a qualidade e o estilo do filme era, num palavreado bem claro, algo único. Tudo no filme tinha a capacidade de agradar a todos os públicos, com seu humor que funcionava para todas as idades, uma história cheia de ação e personagens carismáticos. Isso sem contar as fantásticas paródias aos clássicos da Disney que apareciam no fundo da história. Mas sem dúvida o destaque do filme está no já citado carisma dos personagens. Sério, todos são perfeitos. Shrek é perfeito em seu propósito. O burro é literalmente o seu dublador original, o Ed Murphy. E estou falando do Ed Murphy na sua melhor forma, então já dá pra ter uma ideia do quão engraçado o filme é. E Fiona não é aquele tipo de princesa chata, ela é cheia de atitude e sua história é muito bem explorada. E claro, não podemos esquecer de falar do vilão, que é um poço de perversidade. Você acha que os vilões da Disney, Scar ou Jafar são maus? Eles são fichinhas perto do Lord Farquaad, um vilão tão mau que tortura um pobre biscoito diante dos nossos olhos, zomba por ter arrancado suas pernas e depois esmaga uma delas na cara dele. E mais, quando ele está vendo a imagem da princesa Fiona, ele tem uma ereção! Sim, eu sei que a sua mente inocente não permitiu que você visse isso quando era criança, mas a cena tá lá! A trilha sonora também é perfeita e cada música do filme é muito bem escolhida. A história do filme é, como já disse, bem simples, mas isso não quer dizer que ela seja ruim. Muito pelo contrário, ela é muito bem feita e sem furos. Entendemos todos os personagens e as reviravoltas são muito boas. E por mais que a história seja simples, o filme não nos permite notar isso devido a tantos momentos eletrizantes e com tantas tiradas de humor que o filme não para um instante de nos lançar. E esse filme possui algo interessante para se notar nos dias de hoje. É que esse filme passou com exatidão e de maneira bem feita mensagens que muitos filmes tentam passar hoje em dia em seus filmes de uma maneira errada. Digo isso porque o filme nos passa a mensagem de aceitar diferenças, não nos levar pelas aparências, e ainda tem um toque de feminismo com uma personagem feminina forte que dá uma literária surra no Robin Hood e em todo o seu bando durante o filme. E tudo isso nos é passado de uma maneira que não notamos durante a trama, mas a mensagem fica na nossa cabeça mesmo que a gente não note. Ou seja, Shrek, um filme que faz piada com tudo dentro de sua trama, passa melhor sua mensagem do que muito filme feito hoje em dia. Shrek foi o primeiro filme animado a receber o Oscar de melhor animação. E esse prêmio é extremamente merecido, pois esse primeiro filme é sensacional e não envelheceu nada. Por tudo isso, ele fica com o segundo lugar em nossa lista. Após o fraco terceiro filme, chega aos cinemas Shrek para sempre. Me lembro que na época o povo estava bem temeroso com esse filme, mas na minha opinião, até que ele surpreendeu. Mas vamos começar pela história, que é a seguinte. Nesse quarto filme nos é mostrado que além de Shrek ter salvado Fiona, suas atitudes também impediram que os pais de Fiona entregassem o reino de tão distante nas mãos de Rumpelstiltskin. Eles fariam isso em troca de um acordo mágico que libertaria Fiona da Torre do Dragão. Dessa maneira, os planos de Stiltskin foram arruinados, e Shrek, Fiona e o reino viveram felizes para sempre. Bom, isso é o que se imagina, já que nos dias atuais Shrek não está tão feliz assim. Ele está de saco cheio com a rotina que está levando, e com o fato de não ser mais visto como um ogro de verdade. Mas, após perder o controle durante o aniversário de seus filhos, Shrek enfurecido começa a andar sozinho e encontra Rumpelstiltskin, que, se aproveitando dos sentimentos de Shrek, acaba o convencendo a assinar um contrato mágico, onde Shrek se tornaria ogro por um dia. E em troca, ele pede apenas um dia da vida de Shrek, e Shrek assina sem pensar. Tudo ia bem com seu dia, pois ele estava assustando todo mundo e todo mundo tinha medo dele, até que ele descobre que Stiltskin o enganou e pegou o dia em que Shrek nasceu. Dessa maneira, ele nunca existiu e Stiltskin se tornou o rei de tão distante. E o pior, na fim daquele dia, Shrek não existirá mais, a menos que ele dê um beijo de amor verdadeiro. Mas como ele nunca salvou Fiona, ela sequer o conhece. E agora Shrek tem menos de um dia para reconquistá-la e recuperar o que agora ele sabe, uma vida perfeita. É indiscutível que Shrek para sempre é inferior ao primeiro e ao segundo filme, mas é bem superior ao terceiro. Bom, infelizmente, o quarto filme manteve a redução de humor e de aventura igual aconteceu no terceiro filme, já que ele segue de uma maneira mais lenta e o humor não foi tão bem empregado.
Sério, eu acho que as melhores piadas do filme são feitas pelo Gato de Botas gordão. Mas o filme se sobressai ao terceiro devido ao vilão extremamente carismático e bem feito, e a história que, por mais que seja um pouco simples, é muito bem contada e funciona. O roteiro parece ter sido inspirado no clássico A Felicidade Não Se Encontra com James Eastwood, onde o protagonista vê o que teria acontecido se nunca tivesse nascido. O que funciona muito bem, já que praticamente todos os filmes da franquia têm como base a lição que ele nos passa. Nesse, a lição funciona muito bem, principalmente levando em conta que Shrek teve uma recaída e não está mais feliz com a rotina de sua vida, e a lição funciona perfeitamente para nós, que muitas vezes ficamos insatisfeitos com nossas vidas, não reparando nas maravilhas que temos. E o final do filme até que é bem emocionante. Não é do tipo que realmente arranca lágrimas dos telespectadores, mas sim faz com que ficamos satisfeitos com o desfecho, e entendemos que o personagem aprendeu a lição. Shrek para Sempre é de maneira indiscutível inferior ao primeiro e ao segundo filme, mas ele respeita os personagens e é um filme digno da franquia. De maneira indiscutível, o personagem da franquia que mais merecia um spin-off era o Gato de Botas. Mesmo que o burro seja o meu personagem favorito do filme, assim como eu acredito de muitos, não acho que o personagem funcionaria tão bem como o protagonista, já que o burro é meio que um coadjuvante perfeito. Mas o gato era um personagem que, como disse, nos conquistou desde o primeiro momento em Shrek 2, e como sua história não é muito aprofundada no filme, isso deixava um campo aberto para os roteiristas trabalharem esse personagem cheio de carisma, bom de briga, pegador e com o olhar pidão mais famoso do cinema. Eu fiquei bem ansioso para ver este filme na época, e eu gostei do filme, mas infelizmente é indiscutível que ele não atendeu minhas expectativas. No filme vemos a história do gato desde o momento em que ele é abandonado em um orfanato e conhece seu melhor amigo, o ovo Humpty Dumpty, e os dois se tornam obcecados por encontrarem a mítica dança dos ovos de ouro. O tempo passa e após algum tempo de falcatrua da dupla, o gato acaba se tornando um herói, mas por culpa de Dumpty, o gato acaba arruinando sua reputação. No tempo presente, o gato tenta se redimir dos erros do passado e novamente se junta com Dumpty para encontrar a Gansa. Agora que foi descoberto que um casal de bandidos possui os feijões mágicos que levam até o castelo do gigante, onde está a Gansa. O humor do filme é do mesmo estilo de Shrek 3 e 4, ou seja, não é tão bom quanto os dois primeiros filmes, mas funciona. A aventura aqui é muito bem feita e o roteiro até que é bem escrito, mantendo a paródia dos contos de fadas. O mais legal é que a história do gato é totalmente original e não se parece nem um pouco com um conto clássico. Mas se o filme é bom, por que ele está em quarto lugar nessa lista? E por que ele não atendeu minhas expectativas? Pelo belo motivo do filme ser simples demais. Sério, não tem mais muito o que falar, tudo no filme é simples. E por mais que nos venhamos a nos divertir enquanto nós assistimos, ele não nos marca como os outros filmes da franquia. O personagem principal perde um pouco do carisma que tinha em Shrek 2, e o filme infelizmente é um pouco arrastado em sua história, se tornando um pouco cansativo em seu desfecho. Sim, O Gato de Botas é um filme bom de animação, mas existe uma centena de animações com as exatas mesmas qualidades desse filme, fazendo esse apenas mais um filme animado no meio de tantos. Admito que foi um pouco difícil decidir as posições 3 e 4 dessa lista, mas Shrek para Sempre ganhou do Gato de Botas devido ao fato de que o roteiro do quarto filme é bem mais elaborado do que o do Gato de Botas. Mas de uma maneira geral, os dois filmes em si possuem praticamente as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. O Gato de Botas ganhou o quarto lugar nessa lista por não tentar inovar e não conseguir fazer um filme à altura do carisma do personagem. Repito que sim, esse é um filme muito bom e eu não me arrependo nem um pouco de ter assistido ele no cinema. Mas é indiscutível que poderia ter saído um filme muito melhor e muito mais marcante. Agora chegamos ao pior da franquia, e Shrek III, se for visto como um filme solo, pode até ser considerado um filme bom, mas se for analisá-lo dentro de sua franquia, ele pode ser considerado um verdadeiro desastre. Mas vamos logo falar da história, que é a seguinte. O rei de tão distante está doente e conta com Shrek para substituí-lo em seus afazeres, situação que Shrek odeia.
Mas infelizmente a saúde do rei apenas piora e em seu leito de morte diz a Shrek que ele é o próximo na linha de sucessão. Desesperado, Shrek implora para que outro assuma o seu lugar, e antes de morrer o rei fala a Shrek de Art, o único que pode assumir o trono além de Shrek. Dessa maneira, Shrek, Burro e Gato partem para buscar um novo rei e ao sair, Shrek recebe uma fatídica notícia de que será pai. E o que Shrek não sabe é que o príncipe encantado, que está arruinado desde a morte de sua mãe, se uniu com os vilões dos contos de fadas para assumir o trono de tão distante e se vingar de Shrek. Contando a história, vemos que a ideia é boa em todos os aspectos. Temos a vingança de um dos vilões do segundo filme e a ampliação do aprendizado de Shrek no sentido família. Sim, a ideia é boa, mas a sua execução é ridiculamente ruim. Como disse enquanto falava do quarto filme, esse terceiro teve uma grande redução no sentido cômico. Do terceiro para o quarto, isso não incomoda tanto, pois já estamos acostumados com o estilo do terceiro filme. Mas do segundo para o terceiro, a mudança é muito brusca, fazendo com que alguns momentos do filme sejam até monótonos, de tão distoante que é o estilo de um filme para o outro. O filme também é menos frenético que os anteriores, possuindo um ritmo muito mais lento. Encantado não consegue segurar a barra como o grande vilão do filme, sendo ele sem dúvida o vilão mais sem graça de toda a franquia. E eles conseguiram errar a mão até nas paródias dos contos de fadas. Sério, as princesas ficaram muito exageradas. O filme também tenta parodiar a fábula do rei Arthur, só que sem o lance de tirar a espada de pedra. Merlin até que ficou legal, mas o personagem Art é o mais fraco de toda a franquia e não agrada em nenhum momento que aparece em tela. O ensinamento familiar que o filme cria também não funciona, não dá para se notar a real evolução do aprendizado de Shrek. Para vocês terem uma ideia, o curta do Natal do Shrek tem basicamente o mesmo ensinamento e com apenas 20 minutos de duração passa bem essa mensagem. E o filme com 1h30 fracassa nesse ponto. Mas o que o filme irrita mais é na simplicidade que tudo se desenrola na trama. O ataque é tão distante e é realizado com tanta facilidade que chega a ser bizarro. E a conclusão do filme com seu final feliz é tão forçado que irrita. Se Shrek 2 é um exemplo de respeito com o público, Shrek 3 é um exemplo de desrespeito. Fizeram um filme de qualquer jeito só para lucrar com o nome do personagem, o que infelizmente deu muito certo, já que esse é o filme da franquia de maior bilheteria. Deixo claro que eu até que gosto desse filme, isso claro devido aos personagens e o fato de sim ser divertido vê-los em uma nova aventura. Mas se for compará-lo com todos os filmes da franquia, incluindo o spin-off, é nítido a grande queda de qualidade. Sei que talvez esse filme tenha feito parte de sua infância, assim como fez na minha. Ainda me lembro da época em que eu assisti esse filme pontualmente às sextas à noite, num DVD pirata gravado no cinema que eu tinha. Mas independente de ter feito parte da minha infância ou não, é inevitável que esse filme tem erros e mais. Passa raspando de ser um desrespeito aos personagens. E os criadores do filme sabem disso, pois é nítido que em Shrek para Sempre eles tentaram ignorar um pouco os acontecimentos do terceiro filme. Claro que não deu para ignorar tudo, afinal de contas Shrek teve filhos naquele filme, então isso é algo muito importante, mas é nítido que muita coisa ficou esquecida, como os novos personagens que sequer aparecem como uma pontinha no filme. Então até mesmo os criadores sabem que esse filme não faz jus à franquia Shrek. E por tudo isso, Shrek 3 é sem dúvida o pior filme da franquia. Mas independente do pior ou do melhor, essa franquia marcou a minha infância e a minha vida. E eu me diverti pra caramba reassistindo todos esses filmes para fazer esse vídeo, provando que mesmo depois de eu ter assistido tantas vezes, ainda consigo me divertir. Lembrando que eu passei nesse vídeo somente as minhas opiniões, então agora quero saber da de vocês. Concordam com a lista ou a mudariam completamente? Conte para nós, e se vocês gostaram do meu trabalho, não esqueçam de dar o seu like, e se querem ver mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que são lançados todas as sextas-feiras ao meio-dia. Fiquem com Deus e até a próxima!